Gente, chegou a hora. Precisamos falar sobre o direito das meninas. E dos meninos? Ainda não nascidos. E essa reflexão é muito séria. Nós não nos consideramos aqui donos da verdade. E respeitamos que as pessoas também tenham seus pontos de vista diferentes. Nós acreditamos integralmente, de corpo e alma, que a vida precisa ser defendida em qualquer contexto. Então fique com a gente e abra sua mente. Okay. Nosso assunto é sobre a vida. Sobre o nosso destino e o destino daqueles que ainda não nasceram e não podem se defender sozinhos. Os babies em formação. Gente, a gravidez não é acidente, não é algo imprevisível, misterioso. Na verdade já faz um tempinho que a gente sabe que não são as cegonhas que trazem os bebês, né? Se fizermos uma análise meramente biológica, não há nenhum mistério. É o resultado de uma relação sexual. Ponto. Se fizermos uma análise espiritual, também não encontraremos nenhum mistério. Exato, porque ninguém nasce de improviso. Ou o espírito, isso é, a alma imortal, já estava há um bom tempo aguardando a oportunidade de nascer naquela família, em pleno acordo, tá? Feito com seus pais queridos no plano espiritual. Ou esse espírito estava precisando renascer, seja na família que for, e agradece de todo o coração a esses dois que se tornaram então seus companheiros de jornada sob a permissão de Deus. Se não quero filhos, eu preciso pensar na minha sexualidade, no meu comportamento primeiro. Exatamente. Em métodos contraceptivos, por exemplo. Na responsabilidade acima de tudo e saber ainda que, a partir do momento da concepção, gente, a discussão não é mais sobre um indivíduo apenas, mas sobre o outro, o bebê. E mais, nós estamos aqui, todos tivemos o nosso direito de nascer respeitado. Independentemente das condições que nossos pais se encontravam, muitas delas de sofrimento, quanto dinheiro tinham, as doenças que enfrentaram ou que nós mesmos enfrentaríamos, os preconceitos a que estavam sujeitos nesse mundo. Então, assim, nada disso impediu. Estamos aqui, bem vivos, bem vivos. Obrigada de nada. Graças. Gente, porque nada disso aqui que nós falamos é maior que o direito a existir. Sim. Essas dificuldades que foram citadas, gente, elas são transitórias, uma hora elas passam. E uma nota importante, fora que ao abortar, o corpo da mulher fica extremamente prejudicado. Mesmo que realizado nas condições consideradas ideais, não há garantias de que o corpo da mulher se recupere totalmente ou mesmo que ela sobreviva ao aborto. É claro que muita gente sobrevive, mas os danos psicológicos para a saúde emocional, inclusive, gente, são imensos, além da dificuldade para engravidar depois. E tem um estudo na Europa que ele analisa a incidência de depressão e propensão ao suicídio no caso do aborto provocado. E que 90% das mulheres entram em depressão quando provocam o aborto. Além de tudo isso, o espírito abortado sofre um trauma terrível. E ele sente todo o processo, toda a violência dessa ação. E antes de engravidar, a escolha é sua sobre como conduzirá a vida. Depois da concepção, a vida de outra pessoa está em jogo. É isso, ela não tem voz ainda que a gente possa ouvir um grito dizendo não, os seus direitos poderiam nem ser todos reconhecidos. Já foi assim outras vezes na história. E descobrimos que a história estava o quê? Errada. As mulheres, por exemplo, não eram vistas como iguais pelos homens que tinham que ter voz e direito. É verdade, muitas vezes nem consideradas que tinham alma. E as pessoas com deficiência também, voz e direitos. Pois é, e aliás, muitos bebês já foram mortos no momento em que nasceram porque tinham deficiência. Ou por serem mulheres. Ninguém pode dizer quando alguém pode ou não viver, ninguém tem essa autoridade. E estar aqui, viver neste mundo, é uma grande oportunidade. Total, e ninguém nasce por acaso. Todo mundo tem um papel fundamental nesse planeta. Então, assim como você que está assistindo é importante, aquele bebezinho ainda na fase de um zigoto também é e vai continuar sendo. Gente, ele é único. Se ele deixa de existir por interferência nossa, a vida na Terra é agredida. Se a vida humana depender de convenções, estamos fritos. E se acharmos que temos direito de dizer quem é digno de ser chamado de humano? O quê?
Aí nós vamos ficar sujeitos aos preconceitos de cada época. A história tem muitos registros. E houve um tempo em que os meninos só eram pessoas depois de 3 meses de nascido e as meninas após 6 meses. Já se imaginou que pessoas negras eram peças de mercado e que pessoas com deficiência não mereciam viver? Assim, é um absurdo. Um absurdo. Hoje sabemos, nada disso é verdade. E sobre isso expôs a doutora Alice Teixeira Ferreira, do Departamento de Biofísica da Universidade Federal de São Paulo, a Escola de Medicina, e ela fala assim: qualquer texto de embriologia clínica ou humana afirma que se inicia na concepção. E em 1827, com o aumento da sensibilidade do microscópio, permitindo visualizar o óvulo, o espermatozoide, Carl Ernest descreveu a fecundação e o desenvolvimento embrionário. Os médicos europeus, frente a tais evidências, passaram a defender o ser humano desde a concepção, contra o aborto, pela vida. É um fato científico e não um dogma de qualquer religião. Para não dizer que está ultrapassado, os embriologistas, em 2005, afirmam não só que a origem do ser humano se dá na fecundação, como, do ponto de vista molecular, a primeira divisão do zigoto define o nosso destino. Olha aí, que importante. Por isso nós aprendemos na religião divina, toda pessoa é sagrada. Toda. E o que nos motiva a chegar aqui com esse assunto tão polêmico são muitos pontos tristes, mas um deles é que ainda tem pessoas que usam o aborto como método contraceptivo. E tem um detalhe, para ser contraceptivo tinha que ser antes da concepção. Não é? Mas o aborto é um processo pós-concepção. Exatamente, é para isso que serve o preservativo, o DIU, para não conceber, certo? Claro que também, no caso do preservativo, para não pegar uma IST, que representam doenças como, por exemplo, HIV, sífilis, gonorreia, enfim. Isso porque sabemos que os geneticistas descobriram, há um bom tempo já, que a vida humana começa na concepção e não quando o bebê já está formado. Exatamente. E veja, não estamos aqui discutindo convicções religiosas. É um dado biológico. Sim. Ou seja, da natureza do corpo. Exatamente. Vamos lembrar da aula de biologia. Biologia. Vamos lá, vamos ver se eu lembro. Lá. Na primeira divisão celular do zigoto, após a fecundação do óvulo, todas as características daquele indivíduo já estão presentes dentro dele. Ó, parabéns, hein? Lembrou bem. Esse indivíduo, embora dependa da nutrição materna e a gente conhece todo o processo, ele se desenvolve apesar da vontade dela. Exatamente, por aí vai. E então mandaram uma mensagem aqui pro Atitude Jovem pelo aplicativo Boa Vontade Play/TV com uma história muito interessante. Ela é assim. Vó, tô muito preocupada. Diga. Você tem que me ajudar. Ah. A Rosita não completou nem 1 ano ainda e eu tô grávida de novo. Eu não posso ter outro filho de novo, eu preciso interromper essa gravidez. Você me ajuda? Tá, e o que você quer que eu faça, filha? Como você quer que eu te ajude? Ah, não sei, vó. Você deve ter alguma ideia. Eu preciso, alguma coisa que eu possa interromper essa gravidez, vó. Não Colaborar, dá, né? Sim. Olha, filha, eu acho que eu tenho uma ideia melhor pra você. Que ideia? Ao invés de você eliminar o bebezinho, o feto que tá no seu ventre, Sim. nós vamos eliminar a Rosita. Como assim, vó? Sacrificar a Rosita é muito mais fácil, rápido. Você não vai ter nenhum risco para a sua saúde, bem. Sim. Que isso é crime, vó. É crime, filha? Porque você chegou assim tão convencida que eu pensei assim em ajudá-la. Achei melhor então te ajudar. Bem. Imagina, que isso? Silmara, filha, não faça isso, bem. Nunca mais nem pense em fazer isso. Por favor, olha, eu tô até arrepiada, Silmara. Né, meu anjo? Rosita, vamos cantar com a vovozinha, vamos? Forte, né? E que bebezinho, né? Às vezes, na hora de encarar o desafio de uma gravidez, ou até mesmo da forma como ela veio a acontecer, algumas mulheres e alguns homens decidem interromper a vida daquele ser que vai vir ao mundo. Exato, mas a verdade é que ele, o bebê, já é uma pessoa. Já é.
e pessoa viva. Isso, a diferença é que ainda não a vemos, não ouvimos a sua voz, aquele choro, aquela barriguinha fofinha em nossos braços. Mas ela existe, ela é alguém. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E nesse momento já existe uma outra individualidade, diferente da mãe, do pai, que aloja temporariamente no ventre materno e ali viverá até que seja pronta para nascer. Exatamente. O feto, mesmo quando habita o útero da mãe, possui um DNA. Sim. Diferente, único. Ou seja, quer dizer, ele mora ali, mas é outro ser, não uma parte da mãe. Isso é um ponto, esse é um ponto de vista fundamental para a gente pensar. Fundamental. Sim, e do ponto de vista espiritual, esse fenômeno ainda é bem mais complexo. O espírito que vai nascer está ligado ao corpo que irá recebê-lo no momento da concepção. Então a gravidez não é a espera até que a criança, ao nascer, possa existir. Na verdade, ela já existe. É um período de desenvolvimento espiritual, biológico, psicológico, da alma que está reencarnando. Agora tem um ponto muito importante que a gente gostaria de compartilhar. Sim. Nós acreditamos que todos nascemos para cumprir um propósito espiritual no mundo. Sim. Ou seja, todos têm importância, um motivo específico para nascer. E impedir isso não é uma opção. Prejudica quem tem a sua oportunidade tirada. Então vejam vocês que, além de todos os motivos científicos, jurídicos e sociais que temos para não apoiarmos que uma pessoa seja impedida de nascer, nós também temos os motivos espirituais para lutar pelo direito à convivência dessa criança em família e em sociedade. Verdade, mesmo que sua família biológica não a deseje. Porque outras desejarão, dando a chance justa dela crescer, se desenvolver e ser feliz. E em qualquer circunstância. O escritor Paiva Neto fala aqui no seu artigo Pela Vida, no blog paivaneto.com, que é inclusive sensacional, eu recomendo muito. Eu também. Algo muito importante. E se inscreva também para receber toda semana os artigos. Isso. Quem desconhece os deveres espirituais não saberá respeitar os direitos humanos em sua inteireza, incluídos os das vítimas. Eles vão além dos patamares atingidos pelos seus mais atilados defensores. Na maioria das vezes, adstritos à análise dos fatos pelo critério unicamente material, o que não é suficiente. Cidadania, no seu significado lato, não se restringe ao corpo do cidadão, porquanto provém de seu espírito eterno. Mais adiante, ele nos esclarece. Não é liquidando existências que se resolverão os problemas sociais. Estes carecem de solução legítima que combata, por exemplo, a impunidade. Esta estabelece a corrupção pandêmica, que afeta ou impede a tomada e a sustentação de medidas efetivas quanto à saúde, ao estudo, à segurança, aos direitos inalienáveis do indivíduo e das multidões. O aborto é um crime que fere com a morte vidas inocentes. E, igualmente, a pena de morte não representa alternativa ao crime, pois, como já afirmei, ela só pega ladrão de galinha. Agora, para o casal que está pensando em abortar porque o bebê não veio de forma planejada, tem medo de um abandono, de um problema financeiro ou não se sente preparado para cuidar da criança, gente, a criança conta com você. Ela não é responsável por nada disso. E, apesar de serem preocupações, abortar não vai consertar o relacionamento que acabou porque o cara ou a mina foi embora. Com esforço, a dificuldade financeira também vai passar um dia. A falta de planejamento não impede a felicidade. O bebê não foi causador de nenhum sofrimento. Pense nisso. Ele está pagando um preço muito alto, o mais alto de todos, a própria vida. E aí, gente, o trauma não vai desaparecer com o aborto. A mãe e o pai precisam de apoio espiritual, social, emocional, familiar, de acompanhamento psicológico. E ao invés disso, muitas vezes se envenena o bebê, se invade o corpo da mulher para
arrancar o feto e aí vem os traumas. O aborto provocado será sempre uma violência contra a mulher. Ele não ajuda a mulher a superar seu sofrimento. Não. E se diante de todas as dificuldades ela realmente não se sentir em condições de cuidar do seu filho, quantas mães e pais não gostariam de fazer isso? Nosso país mesmo tem muita gente nas filas de espera para adoção. Gente, intimamente ninguém sabe o que passa na vida de cada um. Sim, e é muito difícil encarar tudo mudando na nossa vida. Mas, a partir do momento em que há uma nova concepção, não estamos mais discutindo só a nossa vida. Então, people, considerando que existe vida antes de estarmos aqui na Terra e que essa vida é planejada espiritualmente por nós mesmos antes de nascermos e é trazida ao mundo pela permissão de Deus e pelo exercício da liberdade concedida por Ele a seus filhos, nós somos contra o aborto e pela vida. Exatamente. E Paiva Neto, escritor e grande defensor da vida, nos lembra sempre que se o corpo da mulher é da mulher, o corpo do bebê é do bebê. Logo, se a mulher que recebe a criança tem o direito ao seu corpo, a criança que é recebida por sua mãe tem o direito do seu corpo também. É verdade. Todas essas reflexões são sobre os motivos espirituais, morais, científicos que nos levam a preservar a vida, seja qual for a circunstância, pois entendemos que nada pode ser mais importante que a existência de alguém. Muita gente lutou, viveu, morreu pelos direitos humanos. Exatamente. E é hora de a gente também agir com humanidade e lembrar de quem não pode se defender sozinho. E essa é a nossa visão, o nosso jeito de ver o mundo. E, gente, a gente não tá aqui como dono da verdade. Não. Pelo amor de Deus. É verdade. Estamos aqui trazendo uma nova perspectiva a partir do paradigma espiritual, que é super abrangente. É maravilhoso. Bom, é isso, né? Por hoje, por enquanto, foi. Você que está aí, acompanhou, compartilhe esse vídeo, por favor, porque nós precisamos sim defender a vida que é sagrada. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Atitude jovem.